Entramos. Bom dia a todos. A gente está de volta aqui para continuar a leitura comentada do livro As Dores da Alma, tá? É um livro do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito do Amed. Todos os capítulos anteriores estão no nosso canal do YouTube, que é Centro Espírita Lar de Jesus, que tem esse mesmo ícone verde da logo aqui do Facebook, tá? Lá tem a playlist do estudo desse livro, As Dores da Alma, e tem capítulo a capítulo, para quem quiser acompanhar e se inscrever no canal também, né? No capítulo de hoje, nós vamos falar sobre a solidão. Como eu disse, o autor aborda sempre cada tema em 2 capítulos, em 2 subpartes, né? Ele fala da solidão de nós mesmos, da solidão a 2, né, nos relacionamentos, da solidão em relação a tudo aquilo que é nosso propósito, do qual fugimos, né? Enfim, ele trata um pouquinho de cada tema. Mas esse capítulo em especial, da solidão, eu recomendo que todos leiam. Eu vou dar uma pincelada nele, mas eu acho que é muito importante a leitura, e fica o convite para que todos leiam o livro. É um livro que é para ter, não é um livro para se ler e se deixar, porque ele traz para a gente orientações de vida, né? E eu acredito que se ele tivesse chegado a mim e a tantas outras pessoas, desde sempre, assim, da gente bem novo e tudo, são orientações que teriam evitado muita dor, muito sofrimento, porque é um livro que ele trata de tudo que diz respeito à nossa existência, né? E como que nós podemos nos conduzir nessa existência. Então, é muito interessante, muito bonito. É um livro que, desde a adolescência, assim, eu recomendo que todos leiam, porque é muito importante, né? Então, a gente começa aqui a primeira parte, quando ele diz o seguinte: sofremos de solidão todas as vezes que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Então, ele diz respeito aqui quando nós nos distanciamos, né, de nós mesmos, ou quando nós fechamos os olhos, os ouvidos, aquilo que nossa alma pede, aquilo que ela busca, aquilo que é inerente a ela. E quando nós nos recusamos a dar ouvidos, né, a essa vozinha, que é nossa alma, nossa consciência, nós sofremos de solidão, solidão de nós mesmos. Nós nos distanciamos de nós. Então, é uma dorzinha que dói, a gente não sabe dizer porquê, né? Alguém sempre fala assim, tem uma coisa me incomodando, estou sentindo falta de alguma coisa, não sei. E não é nada material, né? Não é nada físico, terreno, é algo que eu possa ir ali na loja e buscar. Não. Não é nada que eu encontre também no outro. É algo que está em mim, que eu preciso buscar por isso. Então, é muito importante essa questão de ter um tempo para si mesmo, né? De ter aquela pausa necessária no dia a dia, ou na semana, ou na vida, para poder buscar se conhecer. Depois ele continua. Que quando nos distanciamos de nós mesmos e passamos a desenvolver esse sentimento, né, de soledade, mesmo quando estamos rodeados de pessoas mais queridas e importantes de nossa vida, alguma coisa faz falta, né? Porque não adianta eu estar com o todo, não adianta eu estar rodeada de pessoas, não adianta eu ter uma vida social agitada, não adianta eu ter ali os meus afazeres diários, se eu estou distante de mim mesmo, alguma coisa falta, né? É uma coisa que nos cutuca ali, que está tentando nos mostrar, olha para dentro, né? Busca a si mesmo, olha quem é você, o que te faz falta, do que você gosta, do que você não gosta, né? Procura ser mais fiel a você mesmo, né?
E aí ele diz o seguinte, sempre que a gente bloqueia, né, essa voz interior e causamos esse distanciamento de nós mesmos, nós estamos exercendo uma autorrejeição. Anulamos nossa força interior e é como se esquecêssemos a consciência de nós mesmos, ou seja, nós confundimos muito a solidão com a necessidade de estar, aliás, nós entendemos que remédio para a solidão é buscar estar no meio de muita gente, de estar rodeado de pessoas, de afazeres, né, de ter uma rotina agitada, de nunca estar só, fisicamente. E não é isso, né? A solidão, ela não implica em distanciamento social, em se excluir do meio social e nem nada disso. Mas a solidão saudável é aquele tempo que nós tiramos, né, para estar com nós mesmos, para reflexão, para avaliar como é que foi o dia, como que foi a semana, para avaliar algo que nos aconteceu, que aconteceu com alguém, e que dali nós podemos tirar um aprendizado, né? Então isso não implica em nos distanciarmos, mas implica em que precisamos ter esse tempo de aprender a nos conhecer, né? É um exercício. E aí ele nos diz o seguinte: nós precisamos abandonar a compulsão de fazer-nos seres idealizados, ou seja, de criar expectativas acerca de quem nós devemos ser ou parecer ser, segundo as expectativas nossas, ou da sociedade, ou da família, né? Enfim, que as pessoas depositam em nós, ou sobre uma expectativa de ser um modelo padrão, entre aspas, de sucesso social. Nós não podemos ter essas expectativas e idealizar isso, isso é fantasiar. Nós até falamos sobre fantasia nos capítulos anteriores. Então nós precisamos abandonar essa ideia de construir um ser perfeito, né? Não é assim que funciona. Então ele diz o seguinte: abandonando essa compulsão de fazer-nos seres idealizados e nossas expectativas fantasiosas de perfeição. Somente assim exterminamos o clima de pressão, de abandono de tensão e de solidão que sentimos interiormente. A renúncia do eu idealizado nos dará o renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca havíamos sentido antes. Ou seja, a gente precisa refletir e ver da necessidade de nos libertar dessas amarras, né, que a gente cria para nós mesmos, que são expectativas de como nós deveríamos ser ou de como nós devemos parecer ser, né, para aí esperar ser aceitos, ser amados ou corresponder a um padrão social. Né? É preciso quebrar isso. É preciso buscar interiormente conhecer quem nós somos, onde nós estamos na nossa evolução, no nosso caminho interior, e a partir daí traçar metas para que a gente possa ir melhorando esse caminho, né? Nos aprimorando ao longo dele, mas sem expectativas. Depois ele passa aqui um dos problemas da solidão, onde ele coloca o seguinte: entre todos os problemas de convivência, o de casais talvez seja um dos mais comuns entre as pessoas. E aí ele explica por causa de que desses problemas de convivência. E aí eu recomendo que vocês vejam as leituras anteriores lá no vídeo, porque nós tratamos anteriormente daquela questão em que nós não podemos modelar o outro ao nosso gosto. Cada um é cada um, e a gente vai aprendendo isso ao longo da vida. Uns mais cedo, outros mais tarde. A gente vai aprendendo, né? Que a gente precisa respeitar o outro como ele é, né? Sem tentar aí mudar
primeiro a gente tem que olhar para dentro e tentar mudar nós mesmos. É por isso a necessidade dessa pausa. Seja na vida, a gente às vezes precisa parar por um tempo e olhar para dentro de nós, para nos conhecer, né? E a partir daí nós vamos aprendendo que tudo pelo que nós passamos, as coisas boas e as coisas não tão boas, são aprendizados, e que a gente vai vendo que, assim como que nós não gostaríamos de passar por algumas, nós também não devemos fazer o outro passar por elas. Então entra muito na questão do respeito à individualidade do outro, né? E é por isso que ele fala dos problemas de convivência. Os traços de personalidade não são futilidades, teimosias ou manias. Cada parceiro tem seus direitos individuais de manter sua parcela de privacidade e de preferências. Para tanto, o diálogo compreensivo, a renúncia aos próprios caprichos, o compromisso de lealdade são fatores imprescindíveis na vida a dois, que não pode permitir a confusão de direitos individuais com direitos individualistas, vulgaridade, cobrança e leviandade. Só aqui nesse parágrafo, eu acho que ele já resumiu uma boa receita de vida a dois, né? Licença, gente. Ou seja, enquanto a gente não olha para dentro de nós e vê o que nós somos, como nós nos gostamos ou não, as cobranças e expectativas que temos em relação a nós mesmos, né? É aquela reflexão que não é um dia para o outro, é um exercício diário, para que a gente entenda que a gente também sobrecarrega as outras pessoas à nossa volta, que nós geramos cobranças, expectativas e que nós queremos moldar o outro, né, à nossa maneira. Enquanto a gente não fizer essa análise, a gente não vai ter uma convivência boa, nem conosco, nem com os outros. E principalmente quando ele trata aqui da convivência a dois, é uma das mais desafiadoras, porque é muito próxima, mas há que a gente ir refletindo isso. Até onde eu estou indo? Eu estou invadindo realmente o espaço e a individualidade do outro? Então, peraí, deixa eu voltar um pouquinho, né? Eu não preciso e eu não posso querer que o outro seja dessa maneira, porque eu não gostaria que quisessem isso de mim. E quando nós passamos a refletir dessa forma, aí nós começamos a nos encontrar e a respeitar o outro como ele é. E é daí que vem aquele amor que Jesus pregou, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E isso é maravilhoso demais da conta, né? Esse livro, assim, ele é um cabedal de ensinamentos tão grande e ele dá uns status assim na gente que é impressionante. Então, é muito importante quando ele fala dessa parte, né? E daí ele pula para um trecho muito interessante, quando nós nos referimos à união através da religião, né? E aí ele faz um ponto aqui. A indissolubilidade absoluta do casamento, abre aspas, é uma lei humana, muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Por que ele diz isso? Porque a gente, eu não estou nem criticando aqui, nem vou entrar nesse ponto, mas nós sabemos que cada religião tem a sua forma de lidar com a união, né, a dois. E para algumas, não existe indissolubilidade dessa união, né? Mas aí ele ressalta, nem a natureza é assim, e nós somos parte vivente da natureza, somos parte dela, né? Viemos da mesma fonte, então isso seria ir contra essa natureza. Por quê? Porque se não há amor ou N outros fatores que não justifiquem essa união, não haveria por que continuar, né? E aí ele faz aqui, ele discorre muito sabiamente sobre várias situações aqui na vida conjugal
Eu recomendo que vocês leiam, porque eu não vou entrar aqui nesse mérito, não. Vai dar muitas horas aqui de vídeo, mas é impressionante como ele trata muito bem disso. E aí ele fala o seguinte: no entanto, em todas as atitudes e acontecimentos da vida, só a própria consciência do indivíduo pode fazer o auto-julgamento, ou seja, com base nas carências, necessidades e dificuldade da vida a dois, decidir se deseja continuar ou se deseja partir. E aí uma reflexão importante quando da grande facilidade que tem-se hoje, né, há mais tempo, da separação, desculpa, muitas pessoas, ao invés de fazer essa introspecção, esse olhar interior, essa reflexão para ver o que de fato está acontecendo, é mais fácil correr e separar. Então tem que ter muito critério nisso. Então não é nem 8 nem 80, não pode ser dessa forma. Não é radicalizar, é o que ele diz aqui. Ou seja, não há obrigatoriedade em permanecer com alguém quando isso já não faz mais nenhum sentido. Mas também não há que romper sem antes apurar o que está acontecendo. Então, ele trata disso muito assim, com muita clareza, sabe? É um capítulo que eu recomendo que todos leiam, tem muita informação aqui. E aí ele continua dizendo o seguinte: a estrutura do verdadeiro ensino religioso nos deve unir amorosamente uns aos outros e não nos manter unidos pela intimidação, pelo medo do futuro ou pelas convenções sociais, né? É onde já não tem mais sentido isso. E essa primeira parte do capítulo, ele diz respeito ao seguinte: não rejeitemos o que de fato sentimos, mas isso não quer dizer viver com liberdade indiscriminada e sem controle, mas sim reconhecer o devido lugar que corresponda aos nossos sentimentos, sem ignorá-los, nem tampouco deixá-los ser donos de nossa vida. Se devemos permanecer ou não ao lado de alguém, é decisão que se deve tomar com espontaneidade, harmonia e liberdade, sem mesclas de medo ou imposições. Então, nessa primeira parte, ele lida mais um pouquinho com o relacionamento a dois, né? Mas interessante é que, em qualquer situação, se a gente não tirar esse tempo conosco, né? Nos exercitarmos a boa solidão para fazer essa viagem interior, não há nada que vai nos levar a conhecer e a respeitar o outro, como tem que ser feito. Em qualquer relação, seja a dois, seja na família, seja no âmbito social, no trabalho, onde for, né? É preciso essa viagem interior para que a gente se conheça e assim possa também entender que o outro tem suas necessidades, tem o seu perfil, sua personalidade e que a gente não pode querer moldá-lo ao nosso capricho, né? Aí ele passa para a segunda parte aqui, né, onde ele trata o seguinte: ouçamos com os ouvidos internos, pois ninguém pode assimilar bem uma experiência que não provenha de sua própria orientação interior, né? Esse olhar para dentro de nós. Quando a gente silencia um pouquinho desse burburinho, é que nós conseguimos aí perceber, né, no silêncio, aquelas vozinhas, a vozinha interior, né, da nossa consciência, da nossa alma, está falando conosco. Nem sempre a solidão pode ser encarada como dor ou insânia. É, em muitas ocasiões, períodos de preparação, tempos de crescimento, convites da vida ao amadurecimento. Então, muitas das vezes, a gente percebe assim que pessoas que não conseguem ficar sozinhas tempo nenhum, o tempo todo, elas precisam estar junto de alguém, numa agitação, fazendo, cheio dos afazeres, naquela correria, e às vezes não entende que é necessário esse tempinho, essa pausa, né? Que muitas das vezes a pessoa até se deprime quando isso acontece, e é muito sério, né? Porque ela ainda não percebeu, não compreendeu
que essa pausa é necessária para esse olhar para dentro de si mesmo, né? Então, que a gente possa alertar que nem todo período que nós passamos, a gente lembra que somos parte da natureza, né? A natureza tem todos os ciclos, né? O verão, que é um tempo de expansão aí nas estações, né? O outono, que é um tempo que a gente começa mais a diminuir o ritmo, a natureza começa a diminuir seu ritmo aí, né? O inverno, que é total recolhimento, né? E depois vem a primavera, que é um renascimento. Ou seja, todos nós temos os mesmos ciclos em nós, só que a gente não para prestar atenção neles. Há tempos de recolhimento que vêm para que a gente possa passar por essa inspeção interior, digamos assim. Né? Tudo que a humanidade está vivendo agora, com essa necessidade do isolamento social, é um tempo que deveria estar sendo aproveitado para isso, né? Para reflexão. Um tempo em que nós precisávamos ponderar onde nós estamos nessa escala de crescimento pessoal, né? Onde é que está ali na minha reguinha de progresso pessoal? Onde é que eu estou? Né? Fazer uma autoanálise mesmo, balancear, né? Onde que eu estou? E aí, a partir disso, compreender que se eu tenho condições de olhar para dentro de mim, mesmo que doa, porque não é festa, né? Ninguém sai soltando balãozinho quando começa a fazer uma autoanálise, é muito difícil isso, mas se a gente consegue fazer esse exercício um pouquinho a cada dia, né? Sem ser fantasioso, né? Olhar com os olhos da alma para si mesmo, sem ser fantasioso e sem ser crítico demais consigo mesmo, né? Cobrando demais de si mesmo, mas olhar para se conhecer, né? E a partir daí ver o que eu posso fazer por mim, né? Porque nós viemos aqui sozinhos, nós nascemos sozinhos, nós morremos sozinhos. Nós é que carregamos a nós mesmos. Eu não estou dizendo que nós não temos a nossa família, que nós não temos quem cuide de nós, quem olhe por nós, quem nos ame. Mas eu digo que nós somos os únicos que podemos conviver conosco mesmo e devemos. Então, nós nos devemos esse autoconhecimento, né? É algo que nós precisamos fazer por nós mesmos. E aí ele continua: na solidão é que encontramos sanidade para o nosso mundo interior, respostas seguras para nossos caminhos incertos e nutrição vitalizante para os labores que enfrentamos em nossa viagem terrena. Ou seja, nesse tempo de reflexão que cada um vai buscar a sua maneira, né, seja no silêncio mesmo, né, da alma ali, seja junto à natureza, seja na meditação, seja na leitura de livros assim mais edificantes, né, que possam trazer elucidações, né, sobre nossa caminhada nessa terra. Através disso é que a gente vai encontrando essa sanidade, é que a gente vai parando de surtar com tudo que nos acontece, né? E a gente começa a ter mais serenidade para avaliar cada situação que nos acontece e cada atitude que nós tomamos também. Porque isso é importante, né? Olhar o que nós estamos fazendo. Se tem propósito, se tem cabimento e por quê, né? Nestes apontamentos sobre a solidão, não nos referimos à tristeza de estar só, mas sim à quietude íntima, tão importante e saudável para que façamos um trabalho de autoconsciência, valorizando as nuances de nossa vida interior. Né? Então, nosso primeiro compromisso é conosco mesmo. Né? O conhece-te a ti mesmo digamos assim, a primeira regrinha lá do alto, quando a gente desce aqui. A gente nós precisamos nos conhecer para sabermos onde estamos, para onde vamos e como chegar lá, né? Ou seja, nessa caminhada, nesse propósito, nessa missão de reencarnação que nós assumimos, que nós temos o esquecimento do porquê, mas sabemos que tudo tem um propósito, tem um porquê,
como que a gente pode chegar lá da melhor maneira possível, sendo fiéis a nós mesmos, né? E respeitando todas as outras pessoas à nossa volta, né? Que cada um tem o seu caminho. E a gente não pode, como se diz, querer modelar o outro para que ele trace o seu caminho do jeito como nós achamos que deve ser, né? Depois ele continua. Nos instantes de silêncio, exercitamos o aprendizado, que nos levará a abrir um canal receptivo à consciência divina. É nesse momento que ficamos cientes de que realmente não estamos sozinhos e que podemos entrar em contato com a voz da consciência. Ou seja, a voz de Deus, né? Que a nossa consciência são as leis divinas gravadas em nós. Nesses instantes de silêncio, eu me lembro muito assim do que eu gosto muito de fazer, né? Que é pintar. E eu sempre gosto de fazer isso sozinha, sem ninguém perto de mim à minha volta. É um instante em que eu estou ali me dedicando a como se diz, a uma escapada da correria do dia, onde a minha mente silencia totalmente. Eu me concentro naquilo de forma que é um descanso, um repouso para a mente. Então, nas artes, também as pessoas encontram essas formas de conexões com a consciência e com o divino, né? Eu não vou me lembrar aqui, mas eu vi isso há pouco tempo num livro falando sobre isso. Depois, se eu lembrar, eu coloco aqui para vocês. Como que a arte é uma forma de conexão, né, com o divino, esse exercício, né? E assim tem tantos outros recursos que nós podemos utilizar para estar conosco, né? E daí ele coloca o seguinte: a mente pode ser uma ajuda efetiva ou mesmo um obstáculo ferrenho na escolha da melhor direção para atingirmos o amadurecimento íntimo. Efetiva quando nós olhamos, né, para nós mesmos com essa calma, com essa serenidade, tiramos esse momento. E obstáculo é quando nós temos a mente tão ocupada, tão agitada, nos forçando a estar sempre ligados a alguma coisa, fazendo alguma coisa, procurando alguma coisa para fazer, um lugar para estar. Essa agitação do dia a dia que a gente não consegue ficar lá, então ela torna-se um obstáculo para que a gente volte a esse momento conosco, né? Para que a gente é um obstáculo à nossa reflexão íntima. Então é importante olhar para onde nós estamos apontando, né? A nossa lente, a nossa direção, o nosso foco. A crença em nossa limitação é que faz com que restringamos nossa mente. Isso se agrava quando envolvemos-la no burburinho de vozes, no tumulto e na agitação cotidiano, passando assim a não avaliarmos corretamente seu verdadeiro potencial, né? É isso que eu disse sobre essa correria do dia a dia. E essa crença nessa limitação, muitas vezes a gente acha que não dá conta, que não é possível, que pode ser um fracasso, e por conta disso nós não tentamos. Então isso cria bloqueios, né? E esses bloqueios nos estacionam, nos seguram, até que a gente resolva encarar, ou passar a vida dessa forma, dentro de uma concha. Aí ele continua. Jesus constantemente retirava-se para a intimidade que o silêncio proporciona, pois entendia que a elevação de alma somente é possível na privacidade da solidão. O Cristo amoroso sabia que quando havia silêncio no coração e no intelecto, estabeleciam-se as bases seguras da relação entre criatura e Criador. Olha que bonito, né? Jesus sempre se retirava, né, para um cantinho, para um monte, para um lugar, uma paisagem onde ele pudesse estar ali com o Pai, né? Refletir no que ele faria seguir, no que estava acontecendo. Então, isso é natural que nós façamos. E quando a gente foge disso, a gente está indo contra a natureza mesmo em si, né? Depois ele diz o seguinte aqui. Peraí, só um pouquinho. Sobre as pessoas que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam.
Então, eu vou até falar, né, por exemplo, a gente quando está pintando, eu escapo de todo mundo. E muitas pessoas fazem isso de várias formas, né? Como eu disse, junto à natureza, né? Sai para fazer uma meditação, tem esse hábito constante, né? Que é necessário. E aí ele comenta: isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Ou seja, na busca do autoconhecimento, nós estamos ajudando também, porque somos uma pessoa a menos estressando ali o dia a dia do outro na sociedade, né? A tela do Facebook ficou preta de novo para mim, mas eu vou continuar falando aqui. Ninguém é capaz de seguir sua verdadeira estrada existencial se não refletir sobre sua essência. E esse caminho, só nós podemos buscá-lo. Ninguém vai buscar por nós. Ninguém. Só nós podemos pisar no nosso caminho. Não tem outra pessoa para fazer isso por nós, né? E nem deve. Nós nem devemos permitir que outra pessoa faça isso por nós. Ou nos direcione. Porque isso é uma jornada pessoal. Não tem como, né? É pessoal e intransferível. Fazendo dessa forma, a gente consegue adiantar um pouquinho, né, o passo da nossa evolução. A gente consegue entender e respeitar as escolhas dos outros, né, as atitudes e compreender também. E muito interessante é que a gente entenda que mesmo nos momentos de maior solidão, se nós nos voltamos ao alto, né, ao Criador, através da prece, né, de uma meditação, de um pedido de socorro, o socorro sempre vem. Mas é preciso que nós estejamos abertos para recebê-lo. Porque muitas das vezes o socorro ele não vem da forma que nós queremos. Dizem que o remédio amargo é que faz efeito. E é verdade. Então, as provações, né, as dificuldades da nossa vida, elas vêm para nos fortalecer. E é preciso que a gente tire delas um aprendizado. E não olhar com olhos de revolta, né, de lamentação, porque são provas que nos fortalecem. E que mesmo quando são extremamente duras, quando são extremamente sofridas, se a gente conseguir tentar olhar por outro ângulo, né, abrir o coração, a gente vai perceber que não cabe ali uma revolta. Porque nós não temos a lembrança de tudo que nós fizemos em vidas passadas e do quanto nós temos a resgatar. Se nós tivéssemos, a gente enlouqueceria nessa vida, né? Mas uma coisa eu posso dizer assim, que diante de tudo que cada um de nós tem a resgatar, Deus é sempre misericordioso. E Ele não dá a prova maior do que nós podemos suportar. Mas há que olhar para ela com esse entendimento, esse questionar, né? Não é aquele porquê, porquê comigo, não. É o porquê, né? Quem sabe não foi alguma coisa que eu tinha que passar, que eu mesmo pedi para passar, a grande parte né? Então, que a gente possa agradecer a Deus e pedir a Ele forças para passarmos por tudo, sem nos queixarmos, né? Isso é importante. E aí, para terminar então o capítulo de hoje, sigamos o Mestre, recolhendo-nos na solidão e no silêncio do templo da alma, onde exclusivamente encontraremos as reais concepções do amor e da justiça, da felicidade e da paz, de que todos temos direito por paternidade divina. Então, que cada um de nós possa começar essa análise interior, né? esse buscar de nossa essência, de quem nós somos, né? E isso não está naquele, entre aspas, filosofar
tão depreciativo que as pessoas têm ideia de que é. Mas não, não é isso. Filosofia é coisa muito séria e filosofia é coisa que nos direciona muito, sabe? Muito mesmo. Mas eu digo que é, com seriedade, começar a avaliar cada atitude nossa, cada julgamento que nós emitimos, porque, né? Cada tendência nossa para conosco e principalmente para com o próximo. Porque a partir daí nós começamos a nos reparar, começamos a ver quem somos nós, né? O que buscamos e se nós estamos também respeitando o caminho do próximo, né? A solidão do outro. O outro também tem direito de estar sozinho. Ele precisa. Então, que ele, do jeito dele, pela escolha dele, tome essa decisão. A gente não pode entrar nisso. Mas que a solidão, nesse sentido de busca interior, é necessária, para acalmar a mente, né? Para acalmar o coração, para trazermos as respostas que nós buscamos. É isso. Para a semana que vem, vamos ver aqui. É Cuba, tá? Aí voltamos aí ao longo da semana, provavelmente na quarta, se der tudo certo, mas não vou marcar não, tá? É no dia que der. Um bom domingo para todos, que Deus os abençoe, que seja um domingo de muita luz e de muita paz para todos nós. Com Deus.